Oi pessoal, eu sou a Clara Calui, professora de costura infantil e hoje em comemoração ao Dia das Crianças eu vim te ensinar esse lindo macacãozinho que a gente pode estar fazendo tanto para os meninos quanto para as meninas. Aqui nós vamos iniciar fechando o gancho da frente e o gancho das costas. Eu vou começar aqui pelo das costas. Eu vou colocar, ó, avesso com avesso do meu tecido. E nós vamos fechar esse gancho com uma costurinha embutida. E essa costurinha é a costura francesa, ó. Para fazer essa costurinha é bem simples, ó. Como eu disse, eu coloquei avesso com avesso, ao contrário do que a gente faz quando a gente arremata com overlock, que a gente coloca direito com direito, né? Então, avesso com avesso, e eu passo uma costurinha, ó, bem na beiradinha. Essa costurinha, ela deve ter retrocesso no início e no final. Passada essa primeira costurinha, ó, a gente vai vir aqui e nós vamos refilar. O que que seria refilar? É a gente cortar fora esse excesso que sobrou. Porque por mais que a gente costure bem na beiradinha ali na máquina, se a gente costurar na beirada demais, vai esfarelar nosso tecido, não vai ficar legal. Então, a gente costura mais ou menos 1/2 centímetro da borda e agora a gente tira esse excesso para poder ficar um corte mais bonito aqui, um corte sem ficar muito esfarrapado. E aqui eu deixo uma sobrinha da costura para cá, para o lado da borda, de mais ou menos uns 3 milímetros. A gente também não pode cortar muito perto para não correr o risco de esgarçar depois e desmanchar essa costura, mesmo depois de rebater ela. Ainda mais o linho, que é uma fibra, uma trama, né, mais rala, então a gente não pode cortar muito, muito pertinho. Feito isso, ó, a gente já refilou, agora sim a gente vai virar para a gente poder rebater. Agora sim vai ficar direito com direito e a gente vai fazer esse movimento, ó, de esfregar, ó. Quando a gente faz isso, a gente abre a nossa costura, ó. Então, a gente vai fazendo esse movimento e costurando. A gente vai fazer uma costura para rebater, né? Então, quando a gente faz essa costura aqui, a gente tem que dar uma distância aqui, ó, suficiente para esconder toda essa rebarba que a gente deixou aqui. Por isso que essa rebarba não pode ser muito grande. Senão, esse acabamento pelo avesso vai ficar um acabamento limpo, porém vai ficar muito grande. Aqui, sempre que a gente vai começar, ó, a gente puxa a pontinha da linha para trás, para que esse ponto fique bonito, ó. Eu seguro ela, faço meus primeiros pontinhos, dou um retrocesso. Inclusive, quando a máquina tem uma certa dificuldade de puxar, é só vocês agora, depois dos primeiros pontinhos, ó, dar uma mãozinha aqui puxando essa linha. Às vezes, nem sempre a máquina é uma máquina mais velha, mas às vezes é do sistema dela mesmo ter dificuldade para puxar assim no começo, ou é o caso dessa minha. Essa máquina não é tão velha, mas como ela já costurou muita coisa nessa vida, ela tá precisando trocar os dentinhos, que é o que traciona puxando o tecido para trás. Então, sempre eu acabo dando uma mãozinha, mas já já nós vamos trocar esses dentinhos dela. Aqui nós já estamos fechando a curva aqui, ó. Feito isso, nós já temos aqui, ó, a nossa parte das costas fechada. Eu vou levar lá no ferro, vou assentar a minha dobra de 1 centímetro e vou assentar de novo a minha dobra de 2 centímetros, tá? Para poder a gente ficar mais fácil de fechar a nossa canaleta. Vou reservar para levar para o ferro e, enquanto isso, nós já vamos fechar aqui o nosso gancho da parte da frente, ó. Aqui, então, ó, nós vamos pegar a nossa parte da frente e vamos colocar, ó, avesso com avesso e vamos fechar aqui com uma costura bem na beiradinha. Sempre dá uma paradinha, ó, ajusta para ficar beiradinha com beiradinha.
Aqui agora a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Nós vamos refilar, ó, ou seja, cortar essa sobra maior de tecido. Feito isso, nós vamos virar. Agora sim vai ficar direito com direito e nós vamos, ó, rebater. Faz esse movimento, ó, de esfregar aqui o tecido para abrir. Se não vai costurar, não vai ficar um resultado legal, não fica bom, ó. Se você quiser, pode até sentar isso aqui no ferro nessa hora. Puxo a minha pontinha de linha para trás. Dois, três pontinhos, faço o meu retrocesso e vou costurando. Vou esfregando aqui para abrir essa costura. Sempre que eu costuro um pedacinho, ó, eu paro, sempre com a agulha dentro, ó, arrumo para poder ficar tudo aberto, essas costuras. Arrumo bem aqui, ó. Terminando de fechar aqui, ó, o gancho. Olha só, a gente já tem a nossa parte da frente fechada. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou no ferro, passo isso aqui muito bem passadinho, porque a gente precisa dessa parte aqui, ó, bem certinha assim, pra gente poder cortar o revel que a gente vai usar aqui na frente. O revel é aquela parte que dá acabamento aqui, ó, nessas cavas e também aqui nessa parte de cima. Então, eu vou lá, vou passar isso aqui bem passadinho e já vou aproveitar para passar a parte da canaleta aqui do meu cos e também aqui os meus bolsinhos. Os meus bolsinhos, antes de eu passar, eu faço a barra, ó. Eu vejo aqui o direito, escolho qual parte que vai ser a parte de cima, faço uma dobra e duas dobras, ó. Faço essa barrinha para depois eu passar. Eu já vou fazer essa parte dessa barrinha toda dobradinha no ferro, para depois eu vir costurar. Aqui, então, ó, eu vou começar, ó, passando a minha parte das costas. Já dou uma passadinha aqui, ó, na minha costura. Passo de um lado, passo do outro. E agora nós vamos dobrar as canaletas aqui, ó. As canaletas não, né? A canaleta, ó. Eu dobro 1 centímetro, venho passando. Passei esse 1 centímetro, eu vou passar os 2 centímetros que eu preciso para o meu cos, para passar o meu elástico. Aí aqui, ó, eu pego uma reguinha, ó, marco os dois, ó, para poder ter certeza do que eu tô passando. Até ali no finalzinho. Também dou uma conferida. Pronto. A parte das costas, agora vai ser só costurar. Vou pegar aqui o meu bolsinho, ó. Eu preciso fazer a borda aqui, ó, para poder fazer a barra do meu bolso. Então, eu dobro um pedacinho aqui, ó, meio centímetro, 1 centímetro, depende do quanto você tiver deixado, ó, e dobro de novo, ó. Vou pegar o outro e vou fazer a mesma dobra. Aí, uma dica, ó, é você dobrar essa primeira. E aí, quando você for dobrar a segunda, ó, você coloca ali do lado, ó, para você ter uma base para você seguir. Os bolsinhos também já estão ali pronto.
E aqui a nossa parte da frente, ó, nós vamos arrumá-la bem bonitinha. Por quê? A gente já vai cortar o nosso revel. E aqui, se eu cortasse o revel antes, não tem necessidade de eu colocar uma costura, né? Uma emenda aqui no meu revel. Esse revel, ele pode ser assim, ó, inteiriço. Então, ó, eu arrumo, abro essa costurinha bem abertinha. E agora eu vou pegar um pedacinho do meu tecido ou de um tecido contrastante, que se quiser fazer um composê, para poder cortar aqui a parte do meu revel. Aqui então, ó, eu pego um retalho, ó, o fio tem que estar, né, certinho. Passei bem passadinho com ferro, ó. E agora eu vou colocar aqui, ó, eu coloco ó, direito com direito, ó. Posiciono bem certinho. Lá no meu molde tem a altura para poder eu cortar esse revel. Aí aqui, gente, se vocês quiserem nessa hora, para garantir que vai ficar tudo bem certinho, ó, dá mais uma passadinha, nada de pressa. Tudo que a gente faz com mais calma, com bastante atenção, é muito mais chances, né? As chances são muito maiores de dar tudo certo. Aqui agora, ó, eu vou riscar, ó, igual a gente fez, ó. Só que agora eu vou acompanhar o meu molde já cortado no pano, ó, o meu tecido, ó. Aqui eu vou estipular uma altura, ó, de cada lado, ó. Coloquei 5 aqui, coloquei 5 aqui. No molde de vocês tem a sugestão, tá, para vocês. Feito isso, eu já posso tirar aqui essa parte. E agora, ó, a gente vai cortar, ó. Dessa maneira, o nosso revel fica muito mais confortável, porque ele não tem a costura ali que pode ficar incomodando a criança. Esse revel eu tô fazendo, né, do mesmo tecido, mas você também pode estar fazendo ele numa combinação aí, né, para poder fazer um composê ou dar um contraste aí na sua peça. Embora na criança não vá aparecer quase nada, mas para quem faz fotos aí, né, fica bem bacana. Aí aqui observa que eu só cortei até aqui no 5. Por quê? Agora eu vou dobrar, ó. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar uma leve descidinha aqui. Pego aqui, ó, da onde eu terminei, ó, e faço uma leve descidinha e arredondo. Olha só. E a gente já tem, ó, o nosso revel cortadinho. Aqui, para poder ficar melhor, que a gente vai ter que fazer um caseado ali, né, para poder passar a nossa faixinha, né, para poder fazer aquele nozinho, eu gosto de colar uma entretela aqui, ó. Pode ser uma entretela daquela bem fininha. Eu vou pegar 2 quadradinhos e eu vou colar aqui, ó, por dentro. É entretela termocolante. Aqui, então, ó, eu peguei, essa daqui é uma entretela de malha, tá? E ela tem um lado brilhosinho, ó. Eu vou posicionar ela aqui e vou posicionar aqui. E a gente vai aderir com o ferro. Tira o vapor, tá? Porque tem que ser com ferro seco, ó. E a gente vai aderir. Eu gosto de aderir no revel, porque aí não dá nenhuma diferença ali na parte da frente. Essa daqui tudo bem que não daria, porque é uma entretela de malha e ela é bem macinha, né? Bem molinha. Mas se a entretela for um pouco mais durinha, não é entretela de termocolante, tá, gente? De pet aplique, essas coisas não. É entretela termocolante porque ela tem um ladinho brilhoso, tá? Mas é uma entretela fininha, tá? Entretela de tecido, entretela de papel. E aqui, ó, eu já aderi ela, porque é mais ou menos nessa posição que a gente vai fazer a nossa casinha. Feito isso agora, nós já podemos voltar para a máquina para dar sequência na parte da costura. Aqui então, ó, a gente vai passar a costurinha com retrocesso no início e no final para formar a canaleta onde a gente vai passar o nosso elástico. Vamos lá? Sempre dou uma seguradinha na pontinha da linha, retrocesso. O ponto que eu uso, gente, é o ponto 3 da minha máquina, tá? Para esse tipo de tecido aqui, eu tô utilizando uma agulha 11. Ó, aqui nós vamos reservar, que é só passar o elástico. E aqui nós vamos fazer a barrinha dos nossos bolsinhos. Também uma costurinha
com retrocesso, tanto no início quanto no final. Terminei. Já deixo aqui de lado e vou para outra. Aqui então, gente, ó, eu já tô com o elástico, tá? Essa medida tá no molde de vocês, de acordo com o tamanho que você for fazer. Como eu disse, a gente aqui sugere que você utilize um elástico com 2 centímetros, né? Para poder aproveitar a margem que já tá colocada direitinho no molde. E aqui com a ajuda, ó, de um alfinetinho, ó, de fralda, né? Esses alfinetinhos comuns. Ou, se você preferir, pode utilizar um grampo de cabelo ou até mesmo um passador de elástico, daqueles que a gente encontra nos armarinhos. A gente vai passar esse elástico aqui por dentro dessa canaleta, ó. Eu vou passar ele aqui por dentro, com muito cuidado para não deixar que ele enrole, tá, gente? Ó, vou puxando. E fico atenta quando ele começar a sumir aqui, ó. Ó, começou a sumir, eu vou vir aqui na minha máquina, puxo aqui a minha linha. E eu vou fazer uma costurinha aqui, ó, de segurança. Tá? Que esse elástico não entre pra dentro. Aí aqui agora eu posso tirar, ó, a rebarbinha que fica junto com a ponta da linha. Aqui no final agora, ó, a mesma coisa, eu puxo o meu alfinete e esse franzido, ó, eu deixo ele se acumular mais aqui pro meio, ó. Ó, cheguei com o meu elástico aqui, eu não deixo esse franzido chegar muito aqui na borda. Vou tirar meu alfinete e também vou fazer uma costurinha de segurança aqui, ó. Essa costurinha de segurança, ela é uma costurinha mais na borda e ela tem retrocesso no início e no final. Tiro aqui, ó, a rebarba do meu elástico e aqui, ó, eu vou reservar desse jeito, eu não vou puxar para distribuir esse elástico. Eu preciso que essas pontas, elas fiquem assim, ó, bem planas para a gente poder fazer uma costurinha embutida e ficar legal. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou preparar os meus bolsinhos para que eles fiquem bem certinhos. Aqui então, ó, como que a gente vai fazer? Essa parte é o avesso do meu bolsinho. Eu vou posicionar aqui, ó. Agora eu posso posicionar ele rente à dobra aqui em cima, porque o que eu tinha para dobrar na parte de cima já foi dobrado, certo? E aqui agora, ó, eu vou passar, vou virar assim que vai ficar melhor. Ó, essa bordinha, ó, eu jogo para cima e eu vou vir com o meu ferro, ó. Assentando ela rente ao meu molde aqui do meu bolsinho, ó. Deixar o ferro um pouquinho mais quentinho. Ó, já passei aqui, ó, a parte de baixo. A lateral agora eu viro também pra cá, ó. Ó, já passei a minha lateral. Vou arrumar aqui e vou passar a outra lateral, ó. Essas pontinhas a gente sempre dá uma levantadinha para ela não ficar aparecendo. E olha só, gente, o nosso bolsinho, ó, tá prontinho, ó. Posso tirar o meu papel. Aí aqui agora, se a gente quiser dar, ó, mais uma ajeitada, ó, pode dar mais uma passadinha, ó. Fiz isso com um bolsinho e vou fazer exatamente a mesma coisa com o outro pra gente já voltar na máquina para costurar esse bolsinho na nossa peça. Aqui então, gente, olha que lindo que ficaram os nossos bolsinhos, olha, bem quadradinhos. Todos eles têm do mesmo tamanho em cima, embaixo, um tá idêntico ao outro. Então, agora é hora de aplicar ele na nossa peça.
Foi nessa hora aqui que eu sugeri, na hora do corte, que vocês poderiam brincar, né, com a criatividade de vocês. Se vocês quiserem fazer ele arredondado aqui embaixo, ou se quiser fazer, por exemplo, recortar um coração, aí vocês colocam o tecido direito com direito, costura, desavessa e prega o coração aqui, sabe? Só que aí só prega no biquinho do coração, assim, deixa como se fosse um bolsinho. Enfim, brincar aí com a criatividade de vocês, inclusive quem, tô iniciando, Clara, acho muito complicado esse negócio de costurar o bolso e tal. Pode fazer sem o bolsinho, tá? É super tranquilo, dá para brincar aí com a criatividade de vocês e fazer vários tipos de macacãozinho. Então, aqui agora é hora da gente costurar o nosso bolso na nossa peça. Como que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aqui, ó, uma marcação. No molde de vocês vai ter essa marcação, tá? Para vocês saberem que cada tamanho vai ter uma distância. Aqui eu vou marcar no meu, ó, 3. E vou marcar 3. Então, ó, eu já achei, ó, o biquinho aonde vai pegar o meu bolsinho. Do lado de cá também, ó, eu vou marcar, ó, 3. E vou marcar, ó, 3. Também já achei o biquinho ali aonde vai pegar o meu bolsinho. Com um alfinetinho aqui, ó, eu vou fixar ele aonde eu vou colocar. Vou arrumar ele bem direitinho, ó, observo se tá bem direitinho. E vou estabilizar ele aqui com 2 alfinetinhos. Aqui também, ó, eu posiciono ele rente ali com a marcação, observo se tá todo certinho e vou alfinetar aqui, ó. Feito isso agora, eu vou passar uma costurinha para poder prender ele aqui, ó. Eu vou começar essa costurinha em um dos cantinhos com um retrocesso, vou descer, vou fazer uma paradinha de agulha para poder ficar um canto bem bonitinho, eu vou te mostrar como que é. Aqui também vou subir e vou terminar. Vou fazer isso nos 2 bolsinhos, vamos lá? Aqui eu posiciono, começo aqui a minha costura, ó, bem na beiradinha. Faço uns 2, 3 pontinhos de retrocesso e venho costurando. Quando chegar aqui embaixo, ó, bem na pontinha, ó, eu cuido para que a minha agulha bata exatamente no biquinho. Aí, o que que eu vou fazer? O que que eu chamo de parada de agulha? É eu parar, deixo a minha agulha dentro do tecido, levanto o calcador e giro o tecido com a agulha lá dentro. Assim, eu vou conseguir um ângulo perfeito e os meus pontos não vão ficar destrocados ali. Arrumo aqui, ó, bem certinho pro último bater bem no cantinho. Paro com a agulha dentro, giro e sigo. Termino com o retrocesso, já corto aqui a minha linha. Corto aqui também a linha da onde eu comecei. E esses alfinetinhos, ó, eles já saem daqui. Agora, eu vou pregar o outro bolsinho do mesmo jeitinho. Começo aqui, ó, bem no cantinho. Retrocesso. Sigo costurando. E, de novo, vou fazer a minha parada de agulha, ó. Aqui, então, ó, eu paro com a minha agulha bem no finalzinho ali, bem na quininha. Parei, ó, o meu calcador estava abaixado, eu levanto ele, ó. E aí, então, eu viro o meu tecido e torno a abaixar aqui o meu calcador e sigo com a minha costura, ó. Chegou no outro cantinho, ó, de novo, ó. A agulha tá ali, ó, bem no biquinho. Eu levantei o meu calcador, giro o meu tecido, abaixo o calcador e sigo costurando. Chegou no finalzinho, retrocesso. Corto aqui as pontas das linhas, posso tirar aqui os meus alfinetes e os meus bolsinhos, olha que gracinha, já estão costurados. Aqui então a gente já tem tudo pronto, ó, os nossos bolsinhos colocados. E agora nós vamos preparar o nosso revel para colocar ele aqui. Eu vou pegar o meu revel e vou fazer uma barrinha bem fininha aqui, ó. Eu vou dobrar
e vou dobrar de novo. E vou passar uma costurinha para fazer essa barra bem delicadinha aqui embaixo. Vamos lá? Puxo a ponta da minha linha, faço as minhas 2 dobrinhas aqui, ó, bem pequenininhas. Seguro a minha ponta da linha. Faço um retrocesso. E agora eu paro com a agulha dentro e aqui, ó, eu faço a minha dobrinha, arrumo a minha dobrinha e costuro. Sem esticar o tecido, sem pressa. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode estar deixando aí nos comentários, inclusive eu já vou tirar uma. Eu tô ensinando essa peça toda com as costuras embutidas, tá? Mas quem tiver overlock, gente, pode tranquilamente fazer tudo. Ao invés aqui, por exemplo, ó, de fazer essa barrinha, ó, com 2 costurinhas, é só passar uma costura na overlock, né? Pra poder arrematar, virar a overlock aqui pra cima, ó, e rebater, que a gente já tem esse acabamento. As costuras também, todas as costuras embutidas, pode só passar uma costura na reta e arrematar na overlock, tá? Agora eu vou pegar aqui a minha parte da frente, vou colocar ela com o direito voltado para cima e vou colocar o direito do meu revel voltado para baixo. Direito do revel com o direito da minha parte da frente. Vou colocar aqui alguns alfinetinhos para estabilizar e a gente poder ir na máquina costurar. Feito isso, ó, eu vou costurar da cava, fazendo a paradinha de agulha aqui, costurando até aqui, descendo e arrematando. Vamos lá? Puxo sempre a ponta da linha para trás, costuro um pedacinho, retrocesso. Venho costurando. Parada de agulha, viro, abaixo aqui o meu calcador e sigo costurando. Sempre, gente, tiro o alfinete primeiro, antes de passar com a agulha. Mesmo que o alfinete esteja assim, ó, que você imagine, ah, mas vai passar por cima. Se acontecer de só resvalar a sua agulha ali no alfinete, pode ser que danifique a ponta dela e com isso... Às vezes você não vê na hora, mas o ponto da sua máquina fica diferente, fica feio. Terminei aqui com o retrocesso. E agora nós vamos fazer o seguinte. Sempre que a gente tem uma costura curva, é necessário que a gente libere o tecido para que ela consiga, na hora que desavessar, que ela consiga sentar melhor. Então, aqui, ó, na parte aqui, ó, da curva da minha cava, eu faço alguns piques. Esse cantinho aqui, ó, eu corto esse cantinho, ó, fora. O outro aqui também, ó. E aqui, ó, faço alguns piques, igual eu fiz do outro lado. Agora, eu vou desavessar. Dobro aqui. E, ó, desavessei um lado. Aqui eu dobro essas pontinhas assim, ó. Desavessei o outro lado. Aqui, com a ajuda de um alfinete, ó, a gente puxa, ó, e o tecido acaba de chegar no lugar para ficar um cantinho bem bonitinho. Agora eu vou no ferro e eu vou assentar isso aqui tudo, ó, para poder ficar bem direitinho, bem bonitinho.
Aqui, ó, eu arrumo para poder não ficar nem aparecendo para fora, nem entrando para dentro. Eu faço aquele mesmo movimentinho assim, ó. E aí eu já posso passar a minha peça. Vou assentar aqui a minha cava também, ó. Já dou uma passada na barra também aqui do meu revel. Pronto. Agora, a gente vai fechar aqui, ó, as laterais unindo frente e costa. Se você tiver overlock, você vai colocar direito com direito, costurar e arrematar no overlock. Aqui nós vamos fazer embutido, ó. Eu vou posicionar desse jeito e vou colocar avesso com avesso. Por isso que eu falei para não deixar esse franzido chegar até lá. Então, aqui, ó, eu vou colocar, ó, avesso com avesso. Vou dar uma estabilizada aqui com alfinete, ó. Até aqui embaixo. Eu gosto de colocar o alfinete longe assim, ó, que se na hora da costura esquecer, não tem perigo. Do outro lado, ó, a mesma coisa, ó. Claro que agora a parte das costas vai dar a impressão que tá menor, né? Porque a gente colocou o nosso elástico aqui já. E agora, nós vamos fechar as laterais também com uma costura francesa, tá? Por isso que a gente colocou avesso com avesso. Aqui na nossa máquina, a gente vai puxar aqui a nossa pontinha da linha e nós vamos fazer uma costura mais na beiradinha. Retrocesso. Arrumo aqui direitinho, beiradinha com beiradinha. Termino com o retrocesso. Já tiro as pontas das linhas. Já tiro aqui esses alfinetes também. E a linha, gente, é sempre assim. Tudo que você for costurando, que você conseguir ir tirando as pontas, né? Já vai dar um resultado melhor quando você terminar. Do outro lado também, ó. Retrocesso. No final, também retrocesso. Tiro aqui os alfinetes e, como eu já ensinei, costura francesa. Depois que passa a primeira costurinha, a gente faz o quê? Refila. Então, vamos lá, ó, refilar aqui, ó. Ó, cortamos tudo de um lado. Vamos cortar tudo aqui, ó, do outro lado, ó. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos virar. E agora sim, ó, a gente vai ficar com o direito casado com o direito lá dentro. Aqui nas laterais, ó, nós vamos fazer aquele movimentinho, ó, de esfrega, esfrega. Se tiver pontinha de linha, ó, ainda mais o linho, né, que a gente tá trabalhando, ele solta bastante, já vai limpando. E nós vamos costurar aqui, ó. E aqui, ó, a gente vai abrindo, ó, assentando bem essa costura e costurando. Quanto mais a gente fazer isso aqui, menos volume a gente vai deixar dentro da nossa peça, ó. Vai ficar tudo bem arrumadinho, ó. Já estamos chegando aqui no cos, ó. Eu arrumo bem certinho. Aí aqui, ó, cuidado pro pé calcador não empurrar o seu revel, ó, abaixa aqui. Arruma bem direitinho. Finaliza com um retrocesso. Aqui a gente corta a linha do finalzinho e lá do comecinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui, eu gosto sempre de começar de baixo para cima, porque lá em cima tem um volume. Então, aqui, ó, eu vou explicar para vocês, ó. Eu começo, é mais fácil para eu começar na doméstica, porque não tem esse volume.
Então, ela vai entrar melhor, ela vai puxar melhor. E aqui, ó, quando eu chegar nesse volume, eu já tenho peça sobrando aqui para eu dar uma puxadinha e ajudar a minha máquina. Então, aqui, ó, quando ela chegar nessa parte que é mais grossa, que é mais alta, não que eu vá forçar a minha máquina a costurar isso aqui, mas eu vou dar uma leve ajudinha para ela, ó. Aqui, então, ó, chegando no finalzinho. Então, aqui ela vai entrar numa parte mais grossinha, ó. Então, aqui, ó, eu dou uma leve ajudinha, ó, puxando aqui atrás, ó. Fez o retrocesso e finalizamos essa costura da lateral. Olha só que gracinha, gente, ó. Tudo impecável. Eu gosto bastante desse tipo de acabamento. Olha só que coisa mais graciosa. Eu gosto muito desse tipo de acabamento em tudo, mas no linho em especial, fica muito legal de se ver, fica muito gostoso, fica muito satisfatório. Porque o linho, mesmo com o overlock, ele fica dando umas soltadas, né, de fiapo. Então, com o acabamento assim, fica maravilhoso. Aí, aqui atrás agora, ó, a gente pode esticar, ó, e distribuir o nosso elástico. Olha que lindo que fica também. Agora, eu vou voltar com a minha peça para o lado direito, para poder fazer a costura do meu entrepernas. Eu vou colocar avesso com avesso. Ó, eu tenho uma rebarba aqui, certo? As sobrinhas, né, da costura embutida. Eu jogo uma para um lado e a outra para o outro. E aí, ó, eu vou casar a costura, tá vendo, ó, delas. Casada essa costura, posso colocar um alfinete aqui, ó. Deixa eu arrumar bem direitinho. Coloco um alfinete e vou para a máquina passar a primeira costura aqui para depois a gente refilar, virar e rebater. Venho costurando. Chegou no meu alfinete, eu tiro. Dou um retrocesso. E vou refilar. Refilado, eu viro, ó, de novo para o avesso. E olha que bacana, ó, no avesso, ó, a costura, ela dá sequência perfeitamente, ó. Ela tá exatamente dando sequência aqui. Porém, a minha rebarba tá cada uma para um lado, o que não gera volume desnecessário aqui, ó, tá vendo, ó? Vai ficar tudo muito certinho, sem ficar, sabe, dando aquele caroço, aquele volume que incomoda a criança. Costuro. Ajudo aqui, ó, para o meu calcador não empurrar a minha rebarba. E eu já tenho o meu entrepernas, ó, costuradinho. Vou virar aqui. E agora tá faltando somente a colocação do elástico aqui na perninha e a nossa faixinha, né? E a casinha aqui. Então, vamos lá no ferro assentar aqui a nossa canaleta para a gente passar o nosso elástico e já encerrar essa parte de baixo e ir lá para cima para já começar a finalizar a nossa peça. Aqui, então, a gente vai assentar as dobras para fazer a canaleta. Fica muito mais fácil costurar com tudo já assentado no ferro. Eu faço primeiro uma barra de meio centímetro, ó, por toda a volta. E vou assentando aqui no ferro. Eu tô usando esse ferrinho menorzinho, né? Mais prático, mais fácil, mas você pode usar o ferro que você tiver. Só fique sempre muito atenta, né? Ou atento
a temperatura, tá, gente? Cada tecido é uma temperatura. E pra gente assentar assim uma costura, não precisa o ferro estar muito quente. Feita essa primeira dobrinha, o nosso molde já está incluso a margem nele para você utilizar um elástico de até 9 milímetros, tá? Então, aqui eu vou começar a fazer a segunda dobra para formar a canaleta do tamanho que eu preciso para o meu elástico. Arrumo aqui bem direitinho. Nessa hora, se você tiver qualquer tipo de dúvida ou não sentir segurança para ir na máquina, por ser uma costura curva, talvez, você pode alinhavar tudo isso daqui, né? Não tem problema nenhum. Para alinhavar é só você colocar uma agulha, para alinhavar é só você colocar uma linha dupla na sua agulha e passar uma costura com pontos maiores aqui. Aí vai deixar tudo muito bem vincado, né? Muito bem certinho para você só ter que ir na máquina e passar uma costura. Aqui então eu já tinha feito na outra barrinha, ó, e agora eu fiz nessa daqui. Agora a gente vai na máquina costurar. Eu começo aqui, ó, aqui tá a costura do meio da perna, né? O fundilho ali, o entrepernas. Eu começo aqui, ó, um pouquinho antes dele, dou um retrocesso, costuro toda a volta e termino mais ou menos 1,5 centímetro a 2 antes, para ficar um buraquinho, que é por onde a gente vai passar o nosso elástico. Então, agora vamos lá costurar. Já joguei a pontinha da minha linha lá para trás, ó, e um pouquinho antes, ó, do meu fundo, da emenda do meu gancho, eu começo com o retrocesso e vou costurando a toda volta até chegar lá onde eu comecei, ó. Se tiver alguma linha, eu já vou tirando. A linha lá do comecinho, né, onde eu comecei a costurar, eu já tiro, para ir ficando tudo bem limpinho, ó. Aqui tá onde eu comecei, ó, e aqui eu quero que fique um buraquinho. Então, aqui eu já vou dar um retrocesso e vou terminar. E agora, nós vamos passar elástico aqui nessa perninha e também na outra. E aqui, então, a gente já tem a nossa canaleta prontinha nas duas perninhas. E nós vamos passar agora o nosso elástico. Essa medida desse elástico da perninha, assim como a medida do cos, vai estar disponível na apostila, né, no moldezinho de vocês. Então, aí eu coloco aqui, ó, com um alfinetinho de fralda ou um grampo de cabelo. E agora a gente vai passar aqui por dentro, ó. Eu deixei, ó, uma aberturazinha. E agora eu coloco aqui dentro e vou passar por toda essa canaleta. Aqui, a gente tem que ter mais cuidado ainda para não deixar esse elástico enrolar, tá, gente? Senão fica muito feio e desconfortável para a criança. Vai passando com cuidado, que a pontinha vai ficar ali esperando você chegar para emendar a outra nela. Chegando aqui, ó, eu tiro o meu grampo. E a gente precisa costurar assim, ó, um sobrepondo o outro, tá? Quem preferir pode até costurar com pontinhos à mão. Aí aqui para sobrar mais eu dou uma puxada, sobreponho e vou na minha máquina costurar. Para ficar mais fácil, eu vou colocar no ponto de zigue-zague,
Com muito cuidado, ó, eu coloco certinho um em cima do outro e abaixo aqui o meu calcador. E deixo fazer vários vai e vem. Agora, com cuidado, ó, para não deixar enrolar na hora de entrar o elástico aqui dentro, eu vou puxando, ó, até que ele vai sumir ali naquele buraquinho, ó. Sumiu o meu elástico, eu preciso fechar esse buraquinho que se formou. Então, eu volto aqui na minha máquina, puxo a linha lá para trás, para não ficar feio do outro lado, estico aqui, posiciono e vou fechar apenas aquele buraquinho, ó. Já tô segurando minha linha aqui atrás, retrocesso, costuro o buraquinho e retrocesso. Corto todas as sobras de linha. E olha só, gente, que gracinha o acabamento dessa perninha, ó, tudo embutido, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. E a gente já tem o nosso elástico aplicado. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com o outro e volto para a gente preparar as nossas alças e finalizar a nossa peça. Aqui, então, ó, a gente já tem a parte da nossa barra prontinha, né, com o nosso acabamento de elástico, tudo bonitinho. E agora nós vamos preparar as alças, ó. Como que eu faço? Eu identifico aqui o direito, dobro e nós vamos costurar ela, fechando aqui, ó, as duas pontas, ó. E aí a gente deixa um buraquinho, mais ou menos aqui ou aqui, pra gente desavessar. Vamos lá? Seguro aqui a minha pontinha. Retrocesso. Parada de agulha e viro. E agora, mantendo beiradinha com beiradinha, eu vou costurar até o final. Aqui eu já faço uma parada, dou um retrocesso, corto as linhas e sigo de novo, só que dando um espaço aqui, ó, para poder desavessar essa alcinha, ó. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Aqui, então, nós já temos, ó, as duas alcinhas costuradas. A gente vai tirar, ó, esse cantinho, ó, das pontas. E vamos usar alguma coisa que a gente tiver. Pode ser o cabinho de um pincel, uma agulha de tricô, ou até mesmo, ó, um lápis, igual eu tenho aqui, ó. E nós vamos desavessar essa alça. Coloco aqui pelo buraquinho. A outra pontinha aqui também eu coloco pelo buraquinho, ó. E agora é só puxar. Aqui é só a gente ajeitar igual a gente fez todas as outras partes. Eu vou cortar aqui as pontinhas dessa, vou desvirar, vou levar as duas no ferro e já vou trazer elas passadinha pra gente aplicar aqui na nossa peça. Aqui, então, olha só, eu já passei bem a minha alcinha, né? Desavessei as duas, passei. Essa daqui eu já fechei o buraquinho e agora eu vou ensinar vocês a fechar o buraquinho dessa outra aqui, ó. Se tiver alguma pontinha de linha, vocês cortem. E aí, vocês usam uma agulha de mão, tá? Eu passei uma linha dupla, ó, que faz ficar com essa argolinha aqui na ponta. E agora, é só a gente fazer assim, ó. A gente vai fazer o que a gente chama de costura invisível. Eu venho de um lado, aqui, ó, eu dou uma laçada nessa argolinha. E agora, eu vou, ó, seguindo, ó. Pego um pouquinho de tecido de um lado, pego um pouquinho de tecido do outro. E assim eu vou fazer, ó, até o final para poder fechar. Quando a gente tá trabalhando ainda com uma linha que é
tão igualzinha ao tecido como essa daqui, fica ainda mais perfeito, ó. Pego de um lado, pego do outro. Por isso que na hora também de deixar a abertura, deixo uma abertura necessária, não grande demais, mas também não muito pequenininha. Se ficar grande demais, eu trabalho para fechar. E se for muito pequenininha, fica ruim para desavessar. Chegou no final, ó, 2 laçadas na agulha, puxo, ajeito aqui, ó, para poder não ficar nada franzido. Já dei as laçadas que são os meus nozinhos e ó, eu escondo essa ponta aqui, volto com ela aqui atrás e corto. Assim eu já tenho a minha alcinha, ó, fechadinha. Agora nós vamos costurar essa alcinha aqui atrás, ó. Aqui vocês podem fazer de 2 maneiras. Na outra do menino, eu preguei ela mais longe. Nessa daqui, nós vamos pregar assim, ó. A gente vai colocar uma viradinha pra cá, tá até molhadinha aqui do meu ferro, ó, e viradinha pra cá, ó. Nós vamos marcar aqui, ó, certinho em cima da costura aqui, ó, esse xizinho pra ficar bem bonitinho. Eu vou estabilizar aqui com um alfinete. Bem estabilizado aqui embaixo e bem estabilizado aqui em cima. E aqui a gente vai passar uma costurinha aqui, ó, bem nesse meinho, ó. Deixa eu acertar aqui. Ó, bem nesse meinho aqui, ó, a gente vai passar uma costurinha aqui, ó. Posiciono aqui na minha máquina. Dou um retrocesso. Dou uma leve puxadinha no elástico. E venho até o final. E termino com o retrocesso. Depois, então, que a gente costurou lá atrás, aqui agora a gente vai fazer a marcação para poder a gente colocar a nossa alça. Aqui, ó, a nossa alça, ela tem 3 centímetros, mas não precisa de eu abrir um buracão aqui de 3, eu posso abrir ele de 2,5. Então, eu venho aqui, ó, eu vou marcar 1,5 da borda e vou marcar 1,5 de cima para baixo, ó. Vai ser aqui. Aqui a mesma coisa, ó, 1,5 e 1,5. Deu aqui. Então, daqui para dentro, eu vou fazer uma casinha de botão, ó, de 2,5. Aqui também. Aqui eu vou fazer no sistema da minha máquina, a minha máquina faz o caseado totalmente automático, né? Então é só acelerar, ela vai fazer essa casa sozinha. Mas se vocês quiserem, também aqui embaixo na descrição tem um link onde eu ensino outra maneira de fazer essa casinha de botão. Vamos lá? Aqui, como eu disse, ó, a minha máquina tem um calcador totalmente eletrônico, totalmente automático. Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu não vou usar um botão para poder colocar aqui, para encontrar, para definir o tamanho da minha casa. Então, ó, eu vou medir aqui, ó, 2,5, ó, no carrinho do meu botão, o meu já tá com 2,5. Vou fazer a troca. Isso varia, cada máquina tem um sistema, tá? A maioria das máquinas domésticas, elas têm um caseado ou automático ou semi-automático. Então, aqui já tá tudo preparado, selecionei o meu ponto de caseado e eu vou fazer um aqui juntinho com vocês. Aqui, então, ó, eu vou posicionar, seleciono aqui, ó, o finalzinho, aonde que vai ser o finalzinho aqui, e vou começar o processo do caseado. Dei o primeiro ponto, eu sempre gosto de tirar a sobra da linha.
Ficou pronta, ó, a primeira casinha. Vou fazer a outra e volto pra gente já cortar e finalizar essa nossa peça. A nossa casa, ó, prontinha, as duas casinhas. E agora a gente vai fazer o seguinte. Se você não tiver, já compre e deixe aí no seu ateliê, no seu quartinho de costura, porque vale muito a pena. A termolina leitosa, você vai vir aqui, vai passar um pouquinho e aqui vai passar um pouquinho dentro dessa casinha e vai deixar secar naturalmente. A termolina, ela é um selador de fibras, né, dos tecidos. Então, quando você cortar essa casinha, ela não vai esfarelar os tecidos, tá? Não vai ficar aquele monte de linha. Então, aqui, ó, eu vou dobrar. Eu não gosto do cortador de casa, tá? Se você gostar e tiver costume, pode estar utilizando normalmente. Eu gosto de pegar uma tesourinha, eu dou um pique, ó, corto até o final, venho aqui, ó, e corto até o final. Vou do outro lado fazer a mesma coisa. Dei o pique para poder enfiar a minha tesourinha, ó, e eu cortei até o final, ó, dos dois lados. E assim eu já tenho o buraquinho. Aqui nesse buraquinho, ó, eu olho se tá certinho aqui a minha faixinha. Eu coloco a minha tira. E aqui, ó, eu faço, ó, o meu nozinho. Esse nozinho, o legal é que a mamãe da criança pode fazer a regulagem, se ela quer a alça maior ou menor. E olha só, gente, assim nós já temos, ó, o nosso macacãozinho, o nosso romper, né? Prontinho. Olha que gracinha que ficou. O do menino eu prendi assim e o da menina eu prendi assim. Inclusive o da menina, se vocês quiserem, pode fazer um laço bem bonito e colocar aqui para incrementar. Vai aí da sua criatividade. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito do meu trabalho, tem o meu canal aqui embaixo e também tem o link do meu curso, onde eu te ensino a fazer peças infantis do RN até 14 anos, do básico ao avançado. Muitas aulas, tudo muito detalhado, pensado em você aí, que talvez nunca nem tenha sentado diante de uma máquina de costura. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça, a hora que você fizer as suas peças, posta no Instagram, marca @claracalu e @maximustecidos-finos. E vai ser um prazer ver as peças que vocês fizeram. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Esse vídeo provavelmente vai estar no canal da Clara Calu e Costura Infantil e também no canal da Maximus Tecidos. Então, independente do canal que você estiver, tá os dois canais aqui embaixo, então se inscreva, sempre vai ter novidade aí para vocês. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro!